Transtornos, incêndio em estação da SEB na Asa Norte deixa 17 mil imóveis sem energia elétrica. Justiça STJ entende que morador inadimplente pode usar as áreas comuns do condomínio. Segurança, GDF lança pacotes de medidas para paz nas escolas. E mais, PMs que divulgaram vídeos sobre fraude em urna fecham acordo com a Justiça. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo. A gente já começa o Band Cidade falando do incêndio em uma subestação da SEB na Asa Norte, que deixou 17 mil imóveis da região sem energia elétrica. Um gerador dos 3 existentes no local explodiu, dando início ao fogo. De longe dava para ver a fumaça. O Lucas, chefe de cozinha desse restaurante, foi em busca de alternativas para garantir que o almoço fosse servido. A gente teve que mudar várias coisas no cardápio, porque sem energia, o nosso forno é a base de energia, nossa pista fria é a base de energia, a gente teve que improvisar botando gelo e várias outras coisas. Já os funcionários de escritórios que funcionam nesse prédio, no setor de Rádio e TV Norte, tiveram que voltar para casa antes mesmo do meio-dia. Esperamos cerca de 1h30 e agora ficamos sabendo que estamos todos liberados. Sem condição alguma de trabalhar sem luz. Não temos condições nenhuma de trabalho. Esses foram apenas alguns dos transtornos causados pela explosão na subestação da SEB, no início da Asa Norte. Por volta das 9h30 da manhã, um dos 3 transformadores do local explodiu. A fumaça pôde ser vista de diversos pontos da cidade. Já quem estava próximo à subestação conseguiu ver as chamas. O acidente foi causado pela combustão do óleo que deveria resfriar o equipamento. Rapidamente os bombeiros vieram, fizeram o uso de água e espuma para também resfriar os outros equipamentos que estavam limítrofes a essa área. Está tudo controlado, não tem vítima. Já o governador determinou imediatamente ao sistema do Detran, da Polícia Militar, que fizesse o controle de trânsito na Asa Norte. Soltamos um comunicado à população que vai haver falta de energia até que haja recuperação desse sistema. O Corpo de Bombeiros informou que a Defesa Civil esteve no local e descartou qualquer dano na estrutura do prédio por causa da explosão. Onde estavam os transformadores são locais assim que são caixotes de concreto. A parte que é coberta também, ela é toda de concreto. Então a parte interna da edificação não teve nenhum tipo de problema. A subestação atende 17 mil unidades que ficam no início da Asa Norte, como o setor hoteleiro, shoppings, prédios comerciais e quadras residenciais com finais 2, 3 e 4. O presidente da SEB afirmou que caso os outros 2 transformadores que ainda estão funcionando não consigam garantir o abastecimento de forma eficiente, outro equipamento poderá ser transferido para essa subestação. Esse é um tipo de equipamento que não se compra de prateleira, quer dizer, eu não vou ali na indústria comprar, a gente precisa encomendar, isso demora um tempo. Mas a gente avalia, caso haja necessidade, por uma questão de segurança, por esta área ser uma área bastante importante pela concentração de hospitais, a concentração de escritórios, de shoppings, enfim, a gente avalia a hipótese de transferir transformadores de outra subestação que tenha uma folga maior de demanda. E por causa do incêndio na subestação da SEB, os atendimentos em hospitais foram prejudicados. As consultas marcadas no Agarram, por exemplo, tiveram que ser reagendadas. O presidente da SEB até garantiu que o Hospital Regional da Asa Norte não teria problemas de energia por possuir um gerador. O Agarram, pelo que nos é informado, tem um sistema de geração próprio. Mas quem foi até o Agarram viu um cenário um pouco diferente. A Erilene foi até o hospital para levar o filho para uma consulta. Mas ao chegar lá, se deparou com um local sem energia e com uma notícia nada boa. O vigilante quando eu entrei, falou que era para eu voltar, porque era a primeira, perguntou se era a primeira consulta, falei que era a primeira vez, vim trazer meu filho,
E aí ele falou que tinha que voltar para o posto para remarcar. Eu insisti, falei, não, eu vou lá perguntar pessoalmente. Ele falou, a senhora que sabe, mas a previsão é só às 18 horas para voltar. A persistência da Erilene deu resultado e ela conseguiu atendimento depois que a luz voltou. A Lorena também conseguiu atendimento depois de muita espera, mas no caso dela foi tudo no escuro mesmo. A médica usando a luz do celular dela, da lanterna do celular dela, no escuro. Por conta do incêndio que atingiu a subestação da SEB e comprometeu a distribuição de energia, no início da Zanorte, o Agarran decidiu desmarcar as consultas desta quarta-feira. Quem não conseguiu atendimento deve aguardar o retorno da unidade para serem reagendados para a data mais próxima possível. As áreas como pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico e demais áreas essenciais do hospital não tiveram funcionamento interrompido, porque o fornecimento de energia foi feito pelo gerador da unidade. A falta de energia também atingiu o Hemocentro. As coletas tiveram que ser suspensas até o início da tarde. Os geradores do local conseguiram evitar maiores problemas. Nosso gerador entrou em funcionamento para manutenção do funcionamento básico da instituição e aí a gente preservar toda a nossa estrutura de atendimento e segurança dos produtos aqui, então, presentes no Hemocentro. A SEB informou que a energia já foi restabelecida nas áreas afetadas. Disse ainda que elaborou um plano de contingência para evitar o desabastecimento das unidades atendidas pela subestação, que conta com 3 transformadores. No acidente, 2 deles foram afetados. O transformador em operação não suporta a demanda dos clientes no horário de pico, o que criou a necessidade de ajustes no funcionamento do sistema. Informou ainda que as equipes de manutenção seguem realizando os reparos nos 2 transformadores afetados para recuperar toda a subestação. E os metroviários entram hoje no 28º dia de greve, quase um mês, né? A assessoria do metrô informou que aguarda a resposta do sindicato sobre a proposta enviada na última sexta-feira. Se não aceitarem a proposta, os funcionários podem perder todos os benefícios previstos no atual acordo coletivo. O sindicato tem até amanhã para colocar a proposta em votação. Desde o dia 2 deste mês, apenas 75% dos trens estão circulando em horário de pico e 30% no restante do dia. Em nota divulgada nesta manhã, o metrô manteve as propostas de reajuste de 4,67% nos auxílios saúde e alimentação, além da manutenção dos termos do acordo coletivo de trabalho. Em meio à greve, no final da tarde de ontem, um trem apresentou falha entre as estações concessionárias e Praça do Relógio. Passageiros quebraram vidros e caminharam pelos trilhos. Em nota, o metrô informou que desligou a energia dos trilhos para resguardar os passageiros e que a circulação em Ceilândia voltou ao normal às 6h40 da noite. Mais um dia, então vamos ver como é que está a situação do trânsito na volta para casa nessa quarta-feira. A gente começa o giro lá na Estrada Parque Aeroporto. Na entrada do túnel quase que vai para o aeroporto, movimentação um pouco mais intensa, sentido saída sul, aeroporto, um pouco mais de lentidão, mas está andando sem grandes congestionamentos. Agora a gente vai para a IPTG, ali na altura do viaduto Israel Pinheiro, IPTG bem movimentada, principalmente essa marginal aqui, que dá acesso a Vicente Pires, Águas Claras, muita lentidão nessa marginal. Paciência para o motorista que está por lá, para quem está esperando esse motorista em casa. Agora a gente vai para a Estrada Parque JK, sentido Lago Sul. Subida para JK está mais tranquila nesse horário, bastante carro, mas sem lentidão, os carros andando na velocidade da pista. E a gente encerra o nosso giro então na Estrutural, altura de Vicente Pires. Estrutural segue aberta nos 2 sentidos, mas movimentação bem tranquila. Os carros também andando na velocidade da pista, que é 80 km por hora. E olha só essa novidade. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que moradores com taxas de condomínio atrasadas não podem ser proibidos de frequentar as áreas comuns do imóvel. Veja só. A Maria Auxiliadora é síndica deste prédio no Rio de Janeiro. E para inibir a inadimplência que vem subindo nos últimos anos, ela já tentou várias estratégias. Foi levantado que os moradores inadimplentes não tivessem acesso a salão de festa, que tinha que cortar a água deles, né, enquanto não pagasse. Mas eu, na empolgação, aquilo foi votado, foi aprovado. Eu
Comecei a ver, falei, gente, isso não está correto. A convenção do nosso prédio não fala isso. Aí recorri ao Código Civil para ver a lei de condomínio. Não menciona isso. Será que um condomínio pode impedir um morador inadimplente de usar as áreas comuns, como quadra, churrasqueira, piscina? Em 2016, essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu em favor do condômino devedor. Os ministros entenderam na época que a proibição de acesso fere o princípio da dignidade humana. Agora o STJ acaba de julgar um caso semelhante, envolvendo um condomínio no Guarujá, no litoral paulista, onde a entrada da área de lazer fica separada dos blocos de apartamentos. A penalidade não impediria o uso dos elevadores, por exemplo. Apesar disso, a decisão dos juízes foi mais uma vez favorável ao morador inadimplente. Neste caso, nós estamos falando de direito de propriedade. O condomínio ele não pode cercear o condômino de usufruir da sua propriedade. Ele é coproprietário daquela parte comum. Criticada por entidades que representam condomínios, a decisão da Justiça ajuda a consolidar o entendimento sobre um tema polêmico, no momento em que a inadimplência não para de subir. Eu acho que seria justo que ele pudesse usar só aquilo que é estritamente necessário. Mas alguns outros confortos e benefícios extras que o condomínio tem, poderia ser uma forma de tentar diminuir essa questão da inadimplência dos condomínios. A Secretaria de Educação lançou hoje o programa Educação para a Paz, um conjunto de medidas para trazer mais segurança nas escolas do DF. A iniciativa veio logo depois que um aluno de Taguatinga foi esfaqueado por outro estudante dentro do Centro de Ensino Médio 2 na segunda-feira. O programa Educação para a Paz foi lançado no Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia, que foi escolhido como piloto para o projeto. Entre as medidas anunciadas estão o novo regimento escolar, o monitoramento das unidades escolares com instalação de câmeras, controle de acesso nas dependências das escolas com carteirinhas e projetos de cultura e esporte. O vice-governador Paco Brito disse que também serão instalados botões de pânico em todas as instituições. Já está implementado a carteirinha, a catraca, as câmeras e será implementado o botão de pânico. Isso aí dará mais segurança aos pais para mandar os alunos para dentro da sala de aulas e dará segurança aos alunos também e a todo o corpo funcional das escolas. O lançamento do programa acontece 2 dias depois que um aluno foi esfaqueado por outro estudante no Centro de Ensino Médio 2 de Taguatinga, o Centrão. Em fevereiro deste ano, um professor de matemática foi agredido com socos e pontapés por um aluno de 11 anos em Ceilândia. E esses não foram os únicos casos de violência dentro das escolas em 2019. O secretário de Educação ressaltou que os estudantes envolvidos em episódios graves de violência terão punições mais rigorosas. Se tiver uma briga, se tiver algo mais grave como a utilização de uma arma, a utilização de uma faca, o aluno vai poder ser obrigado a participar de questões como organização ou limpeza da escola, né, de cursos de 10 módulos com professores e policiais e pode ser também transferido de forma compulsória. O objetivo do GDF é que as medidas anunciadas sejam implementadas em todas as escolas até o final do ano que vem. A gente tem algumas regiões vulneráveis em cidades aqui do Distrito Federal, especialmente Ceilândia, Samambaia, algumas regiões também em Planaltina, né, Estrutural, alguma coisa também no Paranoá, Itapuã. Então a gente está começando por essas regiões mais vulneráveis, mas até o final do ano que vem nós vamos ter todas as medidas implementadas, inclusive o circuito de câmeras, monitoramento pela polícia, os aplicativos, esse sistema da carteirinha, do leitor óptico em todas as escolas de anos finais e ensino médio. E depois vamos para as escolas de anos iniciais. O Ministério Público do DF lançou um projeto para enfrentamento e prevenção ao suicídio. O objetivo é identificar, sensibilizar e orientar pessoas em situação de risco em escolas públicas, unidades de saúde, de atendimento social e segurança pública. O MP publicou também uma cartilha sobre o tema com os fatores de proteção e de risco ao suicídio, os mitos e verdades que envolvem o assunto, além de canais de informação e ajuda.
O projeto Falando sobre a Vida, Prevenção ao Suicídio, terá início na Promotoria de Justiça de Braslândia, mas deve ser expandido a outras regiões do DF. E o Ministério Público quer a anulação da concessão do empreendimento na quadra 500 do Sudoeste. As informações chegando agora com Cláudio Marco, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Uma novela essa quadra 500, né? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos. É uma novela, isso já se arrasta há pelo menos 10 anos. Essa área ela é muito disputada aí por moradores, empreiteira, construtores e também ambientalistas. O Ministério Público pediu mais informações para conceder essa licença ambiental. Essa área fica ali próximo ao Parque Ecológico das Sucupiras, por isso ela também chama muita atenção dos ambientalistas. Bom, o Ministério Público aponta alguns problemas, como a captação de água de chuvas lá na região, como é que ficaria após a construção então das quadras 500. Também o abastecimento de água lá do Sudoeste, a rede de esgoto, o risco de comprometimento do Lago Paranoá e também o impacto de retirada da vegetação local. O Ministério Público diz que esses problemas, essas questões ainda não foram respondidas. A gente ouviu também o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o Matheus Leandro de Oliveira. Ele diz que a quadra 500 segue aí o que diz a legislação ambiental e que a Secretaria não vê problemas jurídicos no desenvolvimento da obra. Juliana. A gente segue acompanhando essa novela. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Mudando de assunto, você sabia que existem lugares específicos para o descarte de vidros? A decomposição total do vidro pode levar até 1 milhão de anos. Então, nada melhor do que procurar um dos pontos de coleta do DF, né? Em média, 150 toneladas de vidro são descartados no Distrito Federal todos os dias. Já parou para pensar no prejuízo ao meio ambiente se o destino não for o adequado? Pois é. Pensando nisso, a empresa Green Ambiental entrou no mercado. Dentro desse mercado, a gente descobriu que não havia nenhum trabalho sendo feito com a coleta e destinação correta do vidro em Brasília. E a Green foi precursora desse trabalho, né? E a gente vem, desde então, cerca de 1 ano e meio, coletando e destinando corretamente o vidro que nós coletamos em Brasília. São pelo menos 11 pontos de coletas espalhados pela cidade. Um deles fica na quadra 300 do Sudoeste. Por aqui, os moradores já entenderam a importância de separar o vidro. O aviso está na parede da lixeira. As garrafas devem ficar no chão. Teve uma vez que eu me machuquei, né, me cortei com um caco de vidro que estava dentro do balde. Né, aí eu vim aqui para baixo, meu dedo começou a pingar sangue, né? Aí eu vim aqui para baixo, lavei minha mão e pressionei para o sangue parar de sair. Aí quando o sangue parou de sair, eu coloquei um band-aid. O assunto é tão sério que os síndicos fizeram uma campanha para conscientizar todos os moradores e funcionários. O primeiro trabalho foi de orientar os funcionários e o segundo, o síndico orientando os condôminos em separar esse lixo e não misturar no lixo orgânico. Então esse foi o primeiro trabalho que foi feito, junto aos moradores e junto aos funcionários também. E nisso diminuiu a ocorrência não só com o funcionário, como com também os funcionários do SLU, que não passaram a não ter carregando mais garrafa, pegando mais garrafas quebradas, misturado no lixo orgânico. Quando o container fica cheio, um caminhão da empresa vai até o local e faz a coleta. Aqui no galpão, o material é separado, quebrado e depois vendido para uma empresa especializada na reciclagem do vidro. O vidro, dos recicláveis, ele é a única matéria 100% reciclável. E no processo da reciclagem, ele não perde volume, ele não perde qualidade e ele continua sendo reciclável infinitamente. Com a destinação adequada, todo mundo ganha. Bem mais prático também, né? A gente recolhe as garrafas, traz aqui para baixo, coloca dentro desse carrinho, aí espera encher e leva lá para o lugar devido que é onde a gente coloca. Em 1 ano e meio de funcionamento, a empresa já mandou para a reciclagem mais de 3.000 toneladas de vidro. A seguir, protesto na Esplanada por causa de problemas no programa Minha Casa Minha Vida. A gente volta já já.